Vamos lá, gente, vamos fazer aqui uma demonstração de como é que a gente vai usar o Bonjous MP para marcar obstáculos dentro da área e depois gerar o nosso plano de voo já fazendo o contorno automático desses obstáculos, tá? Então vamos lá. O primeiro passo é conectar ao drone. Esse passo para registro dos obstáculos é fundamental. Então aqui eu vou usar a nossa solução do simulador. Obviamente você vai conectar o seu drone, vai ligar o drone, vai conectar o drone. Então o primeiro passo é estar com o drone ligado e conectado ao Bonjous MP. HRS DCM Active. Beleza? Está conectado lá. Vou desligar o som dele aqui para não encher o saco, que já tem os... Aqui desligar Apontado o som. para o voo. Pronto, então desliguei o som. Vamos zerar, tá? Vamos aqui entrar no fence, na opção dos fence, depois vai se transformar em obstáculo, tá? Edição de obstáculo. Então, essa aqui é uma primeira versão, onde o fence faz a marcação de obstáculos. Então vamos lá. Então vamos escrever. Ele precisa de ter alguma coisa na memória. Então vamos lá. Então voltando, eu vou, depois que eu estiver conectado, eu venho aqui em plano de voo e vamos registrar primeiro os nossos obstáculos, tá? Então já aqui em frente, nessa tela, aí vai dar uma mensagem aqui dizendo o seguinte, ó: use a ferramenta de desenhar polígono para desenhar áreas de inclusão e exclusão, tá? Após finalizar o polígono, clique no ícone para criar a área de inclusão e exclusão. Então, como é que é o conceito? Primeiro, a gente vem na ferramenta de desenhar polígono, desenha um polígono, tá? Desenhou um polígono, ok? Tá aqui esse polígono. Esse polígono vai ser o quê? Ele vai ser aí você vem aqui, ó, no ícone aqui, ele vai ser uma cerca de inclusão, quer dizer, onde somente o drone pode andar, certo? Ou ele vai ser uma cerca de exclusão, que na verdade é um obstáculo, né? Eu quero que ele seja uma cerca de exclusão. A gente pode opcionalmente trabalhar com cerca de inclusão ou não. Se você não disser aonde é a cerca de inclusão, tudo é permitido para o drone voar. E aí você não tem que se preocupar com isso, tá? Essa cerca de inclusão é mais para uma situação específica que você quer que o drone não ande fora daquela área, tá? E a cerca de inclusão a gente vai usar como obstáculo. Então, de exclusão, aliás, como obstáculo. Então, eu vou clicar aqui. O que ele fez? Ele pegou o polígono que eu desenhei e transformou num polígono de uma cerca de exclusão. Então, aqui embaixo, qual é a diferença do nosso sistema para alguns sistemas que a gente tem acompanhado? Aqui, você consegue editar pontualmente os pontos desse polígono. Então, você consegue movimentar ele na tela, mas nem sempre esse ponto é o ponto absoluto. Então você pode ver lá, usar um GPS de mão, um RTK profissional de topografia e saber exatamente a posição desses pontos. E lançar aqui na mão, lançar aqui, eu quero que esse ponto seja tal, precisão. Não em relação ao mapa, ao desenho do mapa, certo? Vamos fazer, você pode editar perfeitamente, absolutamente, os pontos que você colheu lá no teu GPS. Tá? Então isso é muito legal, isso é muito importante, porque você consegue colocar o ponto exatamente no local que o GPS falou, e não que o mapa falou, que o mapa pode ter uma distorção. Mas nesse nosso caso aqui, a gente vai fazer um exercício usando o mapa para fazer uma marcação de um terreno. Então vamos lá. Então vamos colocar aqui que essa casinha aqui é um obstáculo. Então vamos desenhar o polígono.
Desenhei um polígono. Esse cara é um obstáculo de exclusão. Pronto, desenho um obstáculo de exclusão. Agora eu vou dizer que essa árvore aqui é um obstáculo também. Então, desenhar um polígono. Pronto, então essa aqui é um obstáculo também. Essa versão ela ainda não está funcionando para círculo, tá? Então a gente vai ter que usar ainda aqui a opção de polígono. Depois a gente vai fazer algumas revisões e vai fazer o polígono, o ponto, né? O ponto do círculo. Então vamos lá, vamos desenhar um outro polígono aqui. Então eu sempre falo, ó, se você dá uma margem lá na vida real, lá em volta da árvore que você for marcar, já dá uma margem aí de 5 metros, né? Que é uma margem de segurança, tá? Então isso aqui é um ponto polígono. Então eu vou lá e clico na cerca de exclusão. Então beleza. Tá pronto aqui nossos obstáculos. Então, dentro dessa área aqui que eu vou voar, eu tenho 3 obstáculos. O que eu vou fazer? Eu vou salvar no drone. Isso aqui que é importante nesse momento, tá? Então, vou escrever no drone. Aqui tá no drone, vou escrever no drone. Pronto, isso aqui vai ficar na memória do drone. Agora sim, eu vou para o modo de missão. Então, no modo de missão, eu não consigo mais editar os obstáculos, tá? Só consigo editar no módulo de obstáculo, no modo fence. Então, eu vou dizer aqui que aqui é minha área de pulverização. Tá? Então, essa aqui é minha área de pulverização, como eu já faço hoje, né? Como a gente já faz. E aí eu vou no gerador de WP, mudou o nome, tá? Então, Auto WP, agora é gerador de WP, drone pulverizador. Então, tá lá. Então, o B20 está pronto. Ele já fez, inclusive, ele dá um espaçamento já do drone para o ponto do polígono. Nota que tem algumas passagens do drone que passam por cima, mas o drone não vai fazer esse traçado, tá? Isso aqui é só uma orientação que o drone tem que ir do ponto 20 ao ponto 22. É uma linha reta, mas o drone vai fazer esse contorno aqui, porque não é uma linha de pulverização. As linhas de pulverização são retas absolutas. Então ele vai andar até aqui, daqui até aqui, ele não vai vir por dentro, ele vai vir por fora. Vamos ver isso acontecer. Ok? Então, mas eu quero rotacionar. Pode rotacionar. Quero que o ponto ele fique na transversal. O drone faça essa pulverização na transversal do retângulo. Vamos lá, vamos girar aí. Girou até 360. Vamos girar para o outro lado. Pronto. Acertar aqui. Ó, pronto. Por acaso ele não passa por dentro, tá? Por causa da largura. Mas ele faz o contorno. Então ele faz o contorno. E por acaso ele não passa por dentro. Aqui ele passa, ó, não tem problema. Ele vai sair do 32, vai por fora para o 34. Então, vamos ver isso acontecer. Vamos lá agora as definições normais aqui de fluxo, altura e tal, padrão. Então, vamos clicar aqui em gravar parâmetros para atualizar o drone e vamos gerar o plano de voo. Plano de voo gerado, vamos escrever agora o plano de voo no drone. Então, agora vamos escrever o plano de voo no drone. Beleza. Vamos para o dado de voo. O drone está lá no meião. Ponto 2, ponto 3 está aqui no cantão. Então ele vai para lá. Ele vai passar aqui por cima? Não, ele não vai passar por cima. Tá? Então vamos lá. Vamos botar ele
no modo guide, no modo guiado, que é o modo do simulador. Vamos armar o drone e vamos decolar. Decolou, armou, decolou, vai subir até 5 metros, subiu 5 metros, vou jogar para automático, como eu faço hoje já no drone, pilotando ele pelo rádio. Então, joguei no automático. Vamos acompanhar ele. Ó, o que ele vai fazer? Ele tem que ir lá para o ponto 3, lá embaixo. Ó, o mouse aqui, ó. Aqui embaixo ele tem que ir. O que ele vai fazer? Ele vai vir pela linha pontilhada? Não. Olha lá. Ele vai calcular a passagem, e aí tem toda a IA, né? Toda a IA, para que ele nunca passe na ida ou na volta, ele nunca passe por essas áreas de obstáculo. Então ele vai sempre desviar o obstáculo, mesmo que ele não estiver fazendo o plano de voo. Ele vai passar por esse obstáculo no modo manual, Fernando? Aí é que tá. Você tem que usar no modo manual, você tem que estar usando aí o radar, tá? Então isso aqui é para o modo automático. No modo manual, ele vai frear, ele não vai desviar. Então vamos lá. Ponto 7, reta normal, e aí vamos um pedacinho do canto. Ó, o que ele vai fazer, ficou um pedacinho de nada, mas não importa, ele vai fazer. Ó, ele foi para o ponto 13, do ponto 13 ele vai para o ponto 15, não vai passar. Não vai passar pelo meio, né, desse obstáculo grande. E agora vai para o 19. E aí vai fazer a parte de cima. Voltando aqui. O simulador é bem interessante para você também validar a execução do plano de voo. Às vezes você pode encontrar uma situação que não é a mais indicada, e aí você pode editar até o plano de voo para que o drone faça o que você deseja. Vamos lá, ó, aqui é bem interessante, ó, ele vai desligar a bomba, deu uma rodada e vai procurar o menor caminho para ele chegar no ponto 35, ó. Ele não vai passar pelo obstáculo. Ó, chegou no 35, 37, pulverizou um pedacinho, não importa, é o que está lá no sistema, né? Desligou, foi para o próximo tiro, aí um tiro livre. Um tiro livre aqui. Ó. É um tiro livre. E ele vai. Vamos ver quanto tempo de voltar.
bateria tem 26. Aqui a gente não lembro qual vai ser o disparo da bateria, tá? Então, a bateria não é igual ao do B20, né? Ela gasta mais. Então, quando ele chegar em 22, ele vai fazer o retorno, também vai desviar os obstáculos que estão marcados. Aqui já está até atrás do ponto 11. Na parar aí, ele vai fazer o que a gente falou, né? Ele vai fazer o contorno no RTL. Passou. Já tem um pouquinho de bateria. Vai acabar a bateria. Vou chamar ele aqui mesmo. RTL. Pronto. Desliga a pulverização. Marca esse ponto de retorno. O ponto de retorno foi o 63 para aqui embaixo. E aí ele volta para o home fazendo o contorno. Não é uma reta. É isso aí. Vai pousar, vai trocar a bateria e vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos botar ele para retornar lá no ponto 63. Aperto aqui 63 e aperto alto de novo. Esse drone no simulador não tem problema de bateria. Lá vai ele, o ponto que parou. Fez a curva, essa curva não está no plano de voo, então é a IA dele que calculou. E aí ele volta para o ponto que parou de pulverizar. E aí vai terminar a pulverização. Ele faz um escândalo, né? Quando ele para. Olha aí, ó. Essa é a importância do ponto, não pode estar dentro do polígono de obstáculo, tá? Isso é muito importante. Mesmo que se você jogar propositalmente, o gerador não vai fazer, não vai deixar fazer. Mas você pode arrastar e colocar um polígono dentro um ponto da missão dentro de um polígono. Você pode fazer, mas vai dar erro. Ele vai parar, ele vai dar erro nele. Ele não vai também, mas ele vai dizer que está errado, que ele não tem acesso àquele ponto. Tá? Então, não façam isso. E aí as próximas versões a gente também já vai limitar, analisar isso e já mostrar para o usuário que nessas situações, né, para que não ocorram de jeito nenhum. Né? Não faz sentido.
Beleza, terminou e tá aí. Então, fizemos aí uma pulverização numa área com um grande obstáculo, um pequeno obstáculo, um médio obstáculo, e ele desviou perfeitamente aí isso tudo, tá certo? E fez a pulverização e ainda retornou também desviando dos obstáculos. É isso aí. Bons voos aí para vocês. Qualquer coisa nós estamos à disposição nas nossas redes sociais.